Existe um movimento silencioso acontecendo diante dos nossos olhos, mas quase ninguém fala sobre ele. Não aparece nos jornais, não vira tendência nas redes sociais, mas está lá crescendo de forma invisível. As pessoas mais conscientes, mais despertas e psicologicamente desenvolvidas estão se afastando pouco a pouco do convívio coletivo. Não fazem isso de forma dramática, não saem gritando nem com cartazes de protesto. Simplesmente começam a desaparecer. Apagam suas contas, abandonam carreiras que já não têm sentido, encerram relacionamentos que exigem mentira e vivem cada vez mais inclinadas à solidão. Carl Jung previu esse fenômeno. Ele o chamou de retirada necessária. Segundo Jung, chega um momento em que a consciência de alguém se expande tanto que permanecer imerso na inconsciência coletiva deixa de ser apenas incômodo e se torna fisicamente e psicologicamente doloroso. Não se trata de metáfora. É uma dor real, somática, que sufoca o espírito e esgota a mente. Para Jung, esse afastamento não é um luxo, tampouco uma fuga covarde. É um mecanismo de sobrevivência da psique. A sociedade funciona a partir de acordos invisíveis, ilusões compartilhadas, sombras projetadas em massa. Ela não sobrevive porque as pessoas enxergam a realidade claramente, mas justamente porque não enxergam. O sistema se sustenta pelo sono coletivo, pelo teatro em que todos assumem papéis inconscientes. Esse não é um defeito da engrenagem, é a engrenagem em si. Mas quando alguém desperta de verdade, quando atravessa a escuridão interior e encara a própria sombra, ele se torna a rachadura no espetáculo. Vê os papéis que os outros fingem ser suas identidades. Percebe as sombras que são atiradas contra inimigos inventados. Reconhece o jogo inconsciente de todos. E uma vez que se enxerga isso, não há como desver. O próprio Jung viveu essa experiência. Quanto mais sua consciência se expandia, mais árduo era suportar as conversas triviais, os jantares sociais, as reuniões em que todos fingiam estar despertos. Ele não se retirava porque se achava superior, mas porque era como se estivesse desperto em um salão cheio de gente sonâmbula. Para manter a convivência, teria de trair o que sabia, fingir que não via, fingir que não percebia. E isso era exaustivo. Essa é a maldição da consciência. Você pode estar cercado de pessoas, mas está radicalmente só. Cada palavra que ouve passa a carregar múltiplos sentidos ocultos. Cada gesto traz consigo intenções inconscientes. Cada conflito social escancara sombras coletivas que se chocam. E a tarefa de traduzir sua visão para que os outros aceitem ou compreendam drena a sua energia vital. É nesse momento que muitos começam a se retirar. Não é porque odeiam a humanidade, mas porque ficar significa, dia após dia, trair a própria consciência. É ser obrigado a vestir novamente uma máscara que já não cabe. Aos poucos, o que antes era natural, rir das mesmas piadas, repetir opiniões prontas, seguir rituais sociais, passa a se tornar insuportável. O silêncio se torna mais valioso que qualquer conversa superficial. A solidão se revela mais nutritiva que a companhia de multidões adormecidas. E a psique sussurra: basta, preserve sua luz, afaste-se. E quando você encara sua própria sombra, descobre também um novo dilema. É quase insuportável assistir às projeções dos outros. O que antes parecia apenas política, agora soa como psicose coletiva. O que parecia ser um debate acalorado, revela-se como dois grupos trocando inconscientemente seus traumas, chamando-os de verdade e justiça. Guerras deixam de ser apenas conflitos geopolíticos e se revelam como sombras em choque. A indignação das redes sociais nada mais é que dor inconsciente buscando um culpado. E sabendo disso, como participar? Como escolher um lado, sabendo que ambos são reflexos de uma mesma inconsciência? É por isso que os despertos recuam, não por orgulho, mas por necessidade psicológica. O preço de permanecer no jogo é alto demais. É o preço de perder a si mesmo. Um dos discípulos de Jung escreveu sobre isso. Antes de mergulhar em sua própria sombra, era um defensor apaixonado de ideias políticas, discutia em mesas de bar e brigava por convicções. Mas depois do processo de individuação, percebeu que seus argumentos eram apenas projeções. Quando agora observa debates, não vê certo contra errado, mas duas multidões inconscientes projetando seus horrores interiores uma sobre a outra.
Participar disso seria, para ele, como entrar voluntariamente em uma alucinação coletiva. E aqui está outro ponto que assusta. Quanto mais desperto você fica, mais sensível energeticamente se torna. O que antes era só uma conversa, agora soa como agressão. O que parecia apenas brincadeira, agora vibra como violência. Jung notou isso em sua própria vida. Depois de sua individuação, estar em multidões era quase impossível. Ele sentia as correntes subterrâneas de raiva, repressão e medo que circulavam nas pessoas, ainda que elas próprias não percebessem. É também por isso que os despertos abandonam primeiro as redes sociais. Nenhum espaço moderno concentra tanta projeção inconsciente quanto a internet. Cada postagem é um espelho quebrado, onde se reflete inveja, medo, orgulho ou dor. E para quem já enfrentou seus demônios internos, assistir a esse espetáculo é tão torturante quanto ver uma multidão golpeando a si mesma sem perceber. A retirada, portanto, não é fraqueza, é força. É um ato de preservação da verdade que você conquistou dentro de si. É o compromisso radical de não se trair. É a recusa em voltar a vestir uma máscara quando já se experimentou o rosto autêntico. E talvez você que está lendo isso agora já tenha sentido esse chamado. Talvez tenha pensado: será que há algo errado comigo por querer desaparecer? A resposta de Jung seria clara: não, não há nada de errado. Você não é antissocial. Você está desperto demais para um ambiente que exige inconsciência. Sua alma está apenas pedindo espaço para respirar. E antes de avançarmos, eu quero te convidar a refletir. Você já sentiu essa necessidade de se afastar, de silenciar, mesmo sem saber explicar o motivo? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque a sua história pode ecoar em quem também está passando por isso. E se você se identifica com este conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas partes dessa jornada de individuação e consciência. Quando uma pessoa atravessa o processo de individuação descrito por Jung, ela descobre algo perturbador. A vida social que antes parecia normal, agora exige um esforço de atuação insustentável. A sociedade é sustentada por máscaras, papéis e personas. Sorrir quando se espera que você sorria, repetir frases convenientes, agir de acordo com padrões pré-estabelecidos, tudo isso parece natural para quem ainda não despertou. Mas para quem tocou a própria autenticidade, continuar nesse teatro se torna uma espécie de morte psicológica. Antes do despertar, você veste a persona com naturalidade. No trabalho, interpreta o funcionário exemplar. Na família, assume o papel que lhe foi imposto desde a infância. Nas redes sociais, constrói uma versão aceitável de si mesmo para os olhares dos outros. Tudo isso ocorre sem que você perceba que está encenando. Mas quando a individuação acontece, quando você tem o vislumbre daquilo que Jung chamou de self, esse jogo se transforma em sufocamento. Não é apenas desconforto, é uma impossibilidade existencial. Jung viveu esse dilema. Depois de confrontar seu inconsciente, ele não conseguiu mais sustentar a persona do psiquiatra suíço respeitável, alinhado aos costumes da época. Ele não podia mais fingir que concordava com as opiniões coletivas, nem manter relacionamentos baseados em papéis que exigiam falsidade. A única saída foi a retirada para sua torre em Bollingen, às margens do lago, onde pôde existir sem máscaras. Esse não foi um gesto de desprezo pela sociedade, mas de fidelidade a si mesmo. E isso acontece com todos aqueles que se aproximam de sua verdade interior. Um executivo de sucesso, após anos de trabalho interior, relatou não conseguir mais permanecer em reuniões de diretoria. Ele percebia cada um desempenhando seu papel como se fosse um personagem fixo, dizendo o que deveria ser dito, pensando o que deveria ser pensado. Mas sua autenticidade já não cabia naquele espaço. Ele não gritava, não brigava, não se rebelava. Simplesmente começou a desaparecer daquele ambiente. Até que, meses depois, se mudou para uma pequena cidade onde podia viver de forma real, não apenas funcional. Essa transição acontece em silêncio, mas em escala global. Cada vez mais pessoas despertas estão abandonando carreiras que exigem atuação, encerrando relacionamentos que se sustentavam apenas em máscaras, recusando-se a manter círculos sociais que sobrevivem de aparências. A sociedade chama isso de fracasso. Mas, do ponto de vista da psique,
É vitória, a vitória da autenticidade sobre a persona. E aqui está um ponto crucial que Jung destacou. Manter a consciência desperta em um ambiente inconsciente exige uma quantidade absurda de energia. É como nadar contra a correnteza de um rio que nunca para. A cada dia, o desperto precisa resistir a absorver projeções alheias, filtrar o que é seu e o que pertence ao outro, manter limites diante de vampiros emocionais, traduzir profundidade em linguagem superficial, resistir à tentação de reagir ao inconsciente coletivo. Isso não é vida, é guerra psicológica. Para a maioria, essa luta passa despercebida. Quem ainda dorme flui junto com a correnteza, repete sem perceber, age sem pensar, projeta sem questionar. Mas para o consciente, tudo se torna insustentável. Chega um momento em que a escolha não é mais entre ficar ou ir, é entre sobreviver ou se perder. Jung observou que muitos de seus pacientes mais conscientes desenvolviam sintomas de exaustão, doenças misteriosas ou quadros de depressão. Não porque estivessem doentes em si, mas porque estavam tentando sustentar a consciência em ambientes que sugavam toda a energia vital. O tratamento não era remédio, nem longas sessões de análise. A cura era a retirada, o afastamento de espaços que drenavam, para permitir que a consciência se preservasse. Ele relatou o caso de uma professora que, após anos de trabalho interior, começou a sofrer de fadiga crônica. Exames médicos não revelavam nada. Com Jung, ela percebeu que estava gastando quantidades absurdas de energia apenas para se manter consciente em meio a colegas e alunos que operavam em pura inconsciência. Não era doença, era esgotamento. Quando ela finalmente deixou o ensino e se mudou para uma cabana isolada, sua vitalidade retornou em poucas semanas. Não porque descansou, mas porque já não precisava travar uma batalha diária contra a inconsciência coletiva. É por isso que tantos despertos procuram refúgio na natureza, em comunidades pequenas ou mesmo no silêncio da solidão. Não estão fugindo de responsabilidades. Estão preservando o bem mais precioso que conquistaram, sua própria consciência. Eles sabem que gastar essa consciência em interações superficiais é como despejar água pura em areia seca. Um desperdício irreversível. Jung chamou esse processo de fase do eremita, um arquétipo necessário para todo aquele que está no caminho da individuação. Não se trata de isolamento eterno, mas de recolhimento vital. É o momento em que a sombra se integra sem pressão social para reprimi-la. É quando o self pode emergir sem as exigências da persona. É quando a sabedoria interior floresce sem o barulho das vozes externas. Essa fase é frequentemente mal compreendida. Muitos julgam como fuga, como desistência. Mas não é, é preparação. É no silêncio que se gestam as maiores transformações. O eremita não se esconde para sempre. Ele se afasta para voltar diferente, carregando algo que o coletivo ainda não possui. Um filósofo paciente de Jung sumiu por 3 anos de sua vida acadêmica. Seus colegas achavam que ele havia enlouquecido. Mas ele não estava em colapso, estava em gestação. Quando retornou, trouxe ideias revolucionárias que nunca poderia ter concebido, preso às demandas da persona universitária. O que parece desaparecimento é, na verdade, aprofundamento. O desperto não está abandonando o mundo. Está indo mais fundo do que o mundo permite. Está preparando a si mesmo para oferecer algo que só pode nascer na solidão. E aqui quero propor algo a você que acompanha este conteúdo. Se você sente esse chamado para o recolhimento, se percebe em si mesmo a necessidade de silêncio, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a autenticidade". Essa declaração simples tem poder. É um compromisso consigo mesmo e pode inspirar outros que também vivem esse processo. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa jornada de consciência e transformação. Quando Jung falava sobre a individuação, ele não se limitava à dimensão psicológica. Para ele, esse processo era também espiritual, ainda que não usasse o termo no sentido religioso institucional, mas sim como a conexão com o mais profundo do ser. O afastamento, a chamada retirada necessária, não é apenas uma questão de sobrevivência da mente desperta, mas um caminho que permite a maturação da alma, e é aqui que muitos se confundem. Ao ver alguém desaparecer dos ambientes coletivos,
logo julgam como fuga, preguiça ou desistência. No entanto, o que acontece é o oposto. A pessoa não está abandonando o mundo, mas sendo chamada a preparar-se para contribuir de uma forma diferente, mais verdadeira, mais alinhada ao self eremita, arquétipo tão presente na psicologia junguiana, simboliza exatamente isso. O momento em que a consciência precisa recolher-se para que a luz interior se fortaleça. O eremita não é o fugitivo, mas o guardião de uma chama que, exposta ao vento das massas, se apagaria facilmente. Ele se afasta não por egoísmo, mas por sabedoria. Jung mesmo passou por isso. Seus anos em Bollingen não foram férias, mas laboratórios de consciência. Ali em silêncio, longe da pressão da persona pública, ele aprofundou reflexões que jamais teria elaborado nos corredores acadêmicos ou nos salões sociais. Esse afastamento foi fértil, não estéril. O fruto de sua solidão são as ideias que hoje ainda transformam vidas em todo o mundo. Da mesma forma, cada ser humano que desperta e se recolhe está gestando algo. Pode ser uma visão nova, uma arte, uma cura, uma forma de existir mais verdadeira. Esse tempo de silêncio, que muitos confundem com improdutividade, é na verdade uma colheita invisível. E aqui entra outro ponto. A retirada protege a autenticidade. Em ambientes coletivos, a pressão para se adequar é constante. Sempre há alguém tentando empurrar você de volta ao molde, pedindo para que reaja como antes, para que concorde com o que já não faz sentido, para que aceite papéis que não cabem mais. O isolamento temporário é um escudo. Ele cria espaço para que a transformação aconteça, sem ser sufocada. Jung dizia que, ao integrar sua sombra, você não pode mais viver nos jogos de projeção coletiva. É como se tivesse aprendido um novo idioma e, de repente, percebesse que todos ao redor ainda falam uma língua antiga. Tentar se comunicar é desgastante, porque você tem de traduzir cada palavra, cada ideia, cada experiência. Isso exige uma energia absurda. E se não se retira, o desperto corre o risco de regredir apenas para manter vínculos. É nesse ponto que muitos desenvolvem sintomas físicos. A alma começa a gritar através do corpo. A exaustão, as doenças psicossomáticas, os colapsos emocionais, não são falhas individuais, mas sinais de que a psique não suporta mais o peso de estar em um ambiente incompatível. Quando o indivíduo finalmente se permite a retirada, o corpo se cura, a energia retorna, a alma respira. Esse movimento não é apenas individual, ele tem impacto coletivo, ainda que invisível a curto prazo. Quando os despertos se afastam, a sociedade os sente como ausência. São vozes que se calam nos debates, presenças que desaparecem dos círculos sociais, profissionais que deixam espaços de poder. E para o inconsciente coletivo, isso é percebido como perda, como abandono. Onde estão as pessoas conscientes? E perguntam-se muitos. Mas Jung responderia: elas estão construindo em silêncio aquilo que vocês ainda não estão prontos para receber. O processo segue um padrão arquetípico que se repete em todas as eras. O herói ou a heroína que se retira, enfrenta a si mesmo, integra suas feridas e depois retorna não mais como parte do coletivo, mas como guia. Esse retorno, no entanto, nunca é ao centro da sociedade. É sempre nas margens, nos limites, nos espaços onde a consciência pode existir sem ser esmagada. É por isso que vemos artistas que abandonam a fama para criar em silêncio, escritores que desaparecem e depois publicam obras transformadoras, terapeutas que deixam consultórios cheios para atender pequenos grupos de pessoas em busca genuína. Eles não são mais parte da engrenagem, mas pontos de luz em territórios mais silenciosos. Não voltam para serem celebrados, mas para oferecer algo a quem está preparado. E aqui está uma verdade desconfortável. Quem desperta não pode voltar a ser quem era. Não é possível desindividuar. Uma vez que a máscara cai, ela não pode ser recolocada. Uma vez que você viu, não pode fingir cegueira. Uma vez que experimentou sua própria verdade, tudo o que exige falsidade se torna insuportável. Essa é a razão pela qual o retorno dos despertos nunca é ao normal. Eles criam novas formas de viver, mais simples, mais autênticas. Estabelecem relações baseadas na verdade e não em papéis. Contribuem com aquilo que tem de mais profundo, mas não se deixam mais consumir pela expectativa dos outros. Encontram um modo de dar sem se perder,
Um exemplo citado por Jung foi o de uma terapeuta que desapareceu por 2 anos. Quando retornou, já não conseguia trabalhar em clínicas tradicionais. Ela só conseguia acompanhar pessoas que estavam vivendo aquilo que ela mesma havia vivido. Crises espirituais profundas, emergências psíquicas que exigiam alguém que soubesse navegar pelas águas da sombra. Sua prática era pequena, quase invisível para o mundo, mas de um impacto gigantesco na vida de quem a encontrava. Esse é o modelo do novo tempo. Os despertos desaparecem do palco principal, mas reaparecem em pequenos círculos, em comunidades alternativas, em espaços onde a consciência pode florescer. O coletivo os percebe como perda, mas na verdade eles estão sendo arquitetos de futuros possíveis. O que parece abandono é construção. O que parece silêncio é gestação. Jung acreditava que isso fazia parte da própria evolução da humanidade. Nem todos despertam ao mesmo tempo. Os primeiros precisam se afastar, criar novas formas de vida, para que, quando a próxima onda de despertos chegar, encontre um lugar onde possa se sustentar. Os pioneiros não fogem, eles constroem mesmo que ninguém perceba. E talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez tenha vontade de sumir, de se calar, de dizer não ao que antes aceitava. Isso não significa fraqueza. Significa que sua consciência já não cabe nas molduras antigas. Você não é desertor. Você é precursor. Se essa mensagem toca algo dentro de você, deixe nos comentários a frase: "Meu silêncio também é construção". Essa afirmação simples reforça que a retirada não é abandono, mas preparação. E claro, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa jornada de autoconhecimento e consciência. Jung dizia que a retirada não é o fim do caminho, mas uma travessia necessária. A fase do eremita não dura para sempre, ainda que pareça longa e muitas vezes solitária. Existe um momento em que a psique, fortalecida pelo silêncio, começa a chamar novamente para o movimento, mas esse retorno jamais é ao ponto de partida. O que volta do eremitério não é a mesma pessoa que partiu. O self já não permite que se viva como antes, e isso é o que desconcerta o coletivo. Os despertos não voltam para se encaixar novamente. Eles retornam transformados, carregando algo que só poderia ter nascido no isolamento. Jung descreveu esse processo como uma forma do arquétipo da jornada do herói. Primeiro, a retirada, depois a transformação e, por fim, o retorno com presentes. Mas esses presentes não são para todos, apenas para os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Por isso, os despertos voltam às margens da sociedade, não ao centro. Não se tornam mais peças da engrenagem, mas luzes discretas nas bordas, acessíveis a quem busca de verdade. Alguns retornam como artistas, criando obras que nascem de profundezas inacessíveis à maioria. Outros se tornam curadores, trabalhando com indivíduos que atravessam crises semelhantes. Há aqueles que se tornam professores, mas não em salas convencionais. Eles ensinam em pequenos grupos, em encontros silenciosos, em textos e livros que circulam de maneira quase subterrânea. Esse retorno é sempre marcado pela invisibilidade relativa. O desperto não deseja mais ser visto pelo mundo inteiro, porque já não busca validação. Ele não precisa mais de aplausos, porque descobriu que o valor está em ser, não em parecer. Essa invisibilidade, no entanto, não significa irrelevância. Pelo contrário, muitas vezes, são justamente esses espaços discretos, longe dos holofotes, que se tornam faróis para aqueles que começam a despertar. Jung observou repetidamente esse padrão em seus pacientes. Aqueles que realmente atravessavam o processo de individuação raramente voltavam às suas vidas antigas. Eles não retornavam para os mesmos cargos, nem para as mesmas relações, porque já não cabiam nelas. Criavam novas formas de viver, mais simples, mais autênticas. Alguns passavam a escrever, outros a esculpir, outros a ensinar. O que importava não era a forma, mas a coerência com o self. Um caso emblemático foi o de uma mulher que, depois de anos em silêncio, retornou não como executiva, mas como guia para pessoas em crise espiritual. Sua prática era pequena, quase invisível aos olhos da sociedade de consumo, mas para quem a encontrava, era transformadora. Ela não oferecia respostas prontas, mas sustentava um espaço de verdade, algo impossível de encontrar nas estruturas formais.
esse retorno também acontece de maneira coletiva. Aos poucos, grupos de despertos começam a se conectar, não para formar grandes massas, mas para criar comunidades alternativas. Pequenos círculos onde a consciência pode florescer sem ser esmagada. São redes silenciosas, quase invisíveis ao olhar da sociedade mainstream, mas que sustentam a semente de algo novo. É isso que Jung chamava de evolução em ação. Nem todos estão prontos ao mesmo tempo. Os pioneiros se retiram primeiro, voltam com algo diferente, e assim preparam o terreno para os próximos que despertarão. É um processo de arquitetura invisível. O que parece perda, o que parece abandono, é na verdade a construção de novos alicerces. E é importante dizer, os despertos não voltam para salvar a sociedade. Eles não retornam como messias coletivos. Eles voltam para oferecer o que têm, e quem estiver pronto se aproxima. É sempre uma escolha. O desperto não força, não impõe, não arrasta multidões. Ele simplesmente vive sua verdade. E essa verdade por si só se torna farol. Esse é o ponto mais belo do processo. Não há como despertar outra pessoa à força. O que o desperto pode fazer é ser, viver de acordo com sua consciência. E esse ser já é suficiente para inspirar. Jung chamava isso de efeito simbólico. A presença de alguém integrado atua como um símbolo vivo, despertando algo nos outros. E talvez seja esse o papel mais profundo daqueles que retornam. Não se trata de discursos inflamados ou de grandes revoluções, mas da simples presença de uma vida vivida em autenticidade. Em um mundo de máscaras, viver sem máscara é um ato revolucionário. Em uma sociedade de ilusão, ser real é uma ruptura. É por isso que o coletivo sente a ausência dos despertos e, ao mesmo tempo, não compreende sua forma de retorno. Perguntam: por que eles não estão mais entre nós? A resposta é que eles estão, mas não da mesma forma. Eles se tornaram invisíveis para os olhos que só enxergam o palco central. Mas para quem busca de verdade, sua presença se torna nítida, transformadora. Se você sente que está vivendo algo parecido, saiba, o seu recolhimento não é perda, mas preparação. Seu silêncio não é vazio, mas terreno fértil. E quando chegar o momento de voltar, não será para repetir padrões antigos, mas para oferecer algo novo, algo que só pode nascer do encontro consigo mesmo. E eu quero propor uma reflexão a você que acompanha essa jornada. Se pudesse imaginar o que deseja oferecer ao mundo quando retornar da sua própria fase de silêncio, o que seria? Escreva nos comentários. Essa partilha não é apenas expressão pessoal, mas pode ser inspiração para outros que também estão atravessando esse caminho. E não esqueça, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que aprofundam esse processo de individuação e consciência. A retirada não é abandono. Essa é a verdade que muitos têm dificuldade em aceitar. Para o olhar apressado da sociedade, os despertos que se recolhem parecem desertores. Pessoas que desistiram de contribuir, que se cansaram do mundo e o deixaram para trás. Mas Jung nos mostrou que isso é uma ilusão. O recolhimento não é um ato de desprezo, mas de amor. Amor pela consciência, amor pela autenticidade e, em última instância, amor pela humanidade. Quando alguém desperta, percebe que permanecer no coletivo inconsciente significa viver uma mentira. Significa aceitar papéis que não correspondem mais à sua essência, participar de jogos de sombra que já não consegue sustentar, fingir que não vê o que agora enxerga claramente. Esse fingimento é corrosivo. É traição contra o self. Por isso a psique exige a retirada, não para se fechar no egoísmo, mas para salvar aquilo que é verdadeiro dentro de si. E salvar a própria verdade é, paradoxalmente, o maior presente que alguém pode oferecer ao mundo. Porque apenas quem é inteiro pode compartilhar algo real. Apenas quem se reconcilia com a própria sombra pode ajudar os outros a enfrentar a deles. Apenas quem vive de acordo com o self pode ser símbolo de autenticidade em meio ao teatro coletivo. Jung chamava esse processo de evolução arquetípica. Primeiro, a separação. O indivíduo sente que já não cabe mais nos moldes sociais. Depois, a transformação, no silêncio e na solidão, integra o que a sociedade rejeita. Por fim, o retorno. Não para se diluir novamente, mas para oferecer os frutos dessa transformação. Esse é o ciclo do herói,
que se repete desde as mitologias antigas até os dramas da psique moderna. Mas é preciso compreender, o retorno não é para todos. O desperto não volta para o centro do palco, nem para agradar as multidões. Ele retorna às margens, aos espaços onde sua presença pode ser percebida pelos que buscam. Ele não busca convencer nem converter. Sua simples forma de existir já é ensinamento. Sua vida se torna mensagem silenciosa, símbolo vivo. É isso que explica por que, na história da humanidade, os grandes sábios, artistas e pensadores sempre pareceram deslocados. Muitos foram rejeitados em vida, ignorados, chamados de loucos ou de desertores, mas sua retirada era preparação. Eles gestavam no silêncio o que a sociedade ainda não estava pronta para receber. E quando o tempo certo chegou, suas palavras, obras ou presenças transformaram gerações inteiras. Vivemos algo semelhante agora. O desaparecimento dos despertos não é sinal de colapso, mas de gestação. Não é vazio, mas plenitude oculta. Eles estão criando novos espaços, novas formas de vida, novas estruturas que ainda não podem ser vistas pelo coletivo adormecido. Eles são arquitetos invisíveis do futuro. E há algo ainda mais profundo. Essa retirada é também um ato de humildade. O desperto reconhece que não pode carregar sozinho o peso da transformação coletiva. Ele entende que não está aqui para salvar o mundo, mas para ser fiel ao que encontrou dentro de si. E ao viver essa fidelidade, ele se torna naturalmente guia para os que estão prontos. Por isso, se você sente esse chamado de desaparecer, não o encare como fraqueza. Não se culpe por não conseguir mais sustentar as máscaras sociais. Você não está falhando. Você está obedecendo a um movimento arquetípico tão antigo quanto a própria consciência. Está entrando na fase necessária em que a alma precisa recolher-se para integrar, fortalecer-se, preparar-se. E lembre-se, esse desaparecimento não é para sempre. Em algum momento você retornará, mas não voltará para se perder novamente. Voltará para oferecer algo que só você pode oferecer. Voltará para ser presença silenciosa, para ser farol discreto, para ser guia sem ostentação. Voltará não para agradar, mas para servir com autenticidade. Esse é o verdadeiro sentido da retirada. Ela não é fuga, é missão. Não é medo, é coragem. Não é abandono, é amor. Amor à própria consciência, que se recusa a ser sufocada. Amor à verdade, que não aceita mais ser escondida. Amor à humanidade, que só pode ser transformada por indivíduos autênticos, não por massas adormecidas. E se há uma mensagem que Jung gostaria de deixar a você, que sente essa inquietação, talvez fosse esta: desapareça conscientemente. Afaste-se com propósito. Use o silêncio não para fugir, mas para integrar. Permita que a solidão seja útero e não prisão. E saiba que o que você está cultivando agora em segredo poderá ser o alimento de muitos no futuro. O mundo precisa de pessoas inteiras, mais do que precisa de participantes conformados. Precisa de profundidade, mais do que de performances. Precisa de autenticidade, mais do que de obediência. Por isso, se você sente o chamado, honre-o. Retire-se, preserve-se, fortaleça-se. Porque quando você voltar, se voltar, trará consigo aquilo que só poderia nascer no silêncio. E eu quero deixar aqui um convite especial. Escreva nos comentários a frase: "Minha retirada é meu renascimento". Essa declaração é um compromisso público com a sua jornada de individuação e pode servir como lembrete para outros que também vivem esse processo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se inscrever no canal. Essa comunidade é um espaço seguro para quem busca compreender e viver o caminho da consciência.